No vídeo de hoje vamos falar do Kinea Rendimentos Imobiliários. O KNCR11 trata-se de um fundo de papel com uma carteira com características interessantes para o investidor nesse momento. Confira em nosso vídeo. Se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar falando do portfólio do KNCR11, que é um fundo de papel, ou seja, ele tem as suas maiores posições em CRIs. E nesta tabela temos uma visão das posições mais relevantes no patrimônio do fundo. A maior posição é a JHSF Mall, que responde por 6,3% da carteira. Este CRI é baseado nos shoppings da JHSF Malls em São Paulo, Bahia, Amazonas e são todos shoppings maduros. A segunda posição do fundo é um CRI da Brookfield, mas o fundo possui diversos CRIs dessa incorporadora. As garantias estão em 10 imóveis adquiridos pela empresa, no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde podemos destacar o Parque da Cidade, o JK e o Ventura Towers. Há alguns CRIs exclusivos do edifício BFC, que também faz parte do portfólio da Brookfield. O CRI EZ Tower para a Torre B desse conjunto, que possui uma área bruta locável de 47 mil metros quadrados em um edifício AAA. O São Carlos tem como garantia as lajes corporativas no edifício Cidade Nova, no Rio de Janeiro. E, por fim, a última das posições mais relevantes que vale a pena destacarmos, o CRI Almeida Júnior é baseado no shopping Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Resumindo o portfólio, aqui vale uma observação bastante importante para esse momento da taxa de juros da economia. E inflação caindo, inclusive. 92% do portfólio está indexado ao CDI e uma taxa de CDI mais 2,53%. Em compensação, 50% atende ao mercado de escritórios, que passou por um momento mais crítico na pandemia e agora, com retorno ao normal, devemos ter aí, esperamos, uma redução da vacância. 27,8% está alocado no setor de shopping e o fundo possui 103,8% do seu patrimônio líquido em CRIs, já que temos alguns poucos passivos no fundo. A liquidez e o número de cotistas do fundo é bastante elevada. Depois de passar pelo portfólio, vamos dar uma olhada na demonstração de resultados. Na linha de resultados do CRI, vemos o crescimento significativo ao longo dos meses. Isso levou ao crescimento do resultado líquido em mais de 2 vezes. O resultado por cota saiu de 0,54 para R$ 1,11. Nessa tabela, vemos que a rentabilidade do fundo está acima de 1% ao mês desde maio desse ano. Neste gráfico, vemos a evolução da cotação do fundo no mercado. É importante observar dois fatos. Primeiro, que o volume cresceu significativamente a partir de 2019, mostrando maior interesse no fundo. E outro fato importante foi que o fundo passou por um período interessante abaixo do seu valor patrimonial. Atualmente está sendo vendido praticamente no seu valor patrimonial. Vamos agora comparar o KNCR11 com outros fundos de papel da Bolsa, começando pelo Dividend Yield. Com a inflação em alta e a taxa de juros ainda em subida nos últimos 12 meses, o KNCR11 ficou atrás de todos os outros fundos que possuem maior parcela de indexação à inflação. A relação preço por valor patrimonial no momento também não está muito interessante, é o segundo maior da lista. Em compensação, o crescimento do seu dividend yield é o maior dessa lista de fundos. Sua liquidez é a mais alta do grupo, passando de 10 milhões de reais diários.
O número de cotistas é razoável, apesar de não ser dos maiores do grupo. O percentual em caixa é o maior do grupo e seu patrimônio é o segundo maior do grupo. Analisando o histórico de investimento, principalmente por conta dos dividendos, quem investiu no KNCR11 conseguiu uma performance bem melhor que a inflação, tanto a 1 quanto a 2 anos de investimento. A cota está sendo negociada próxima a R$ 100, sendo que ao longo de 2020 a cota caiu e ficou em um patamar bem mais baixo. Recentemente, ele apresentou uma certa recuperação de valor. Dentre os números, o que chama atenção é o crescimento do dividend yield nos últimos 3 anos. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos do KNCR11. Os pontos positivos é um portfólio com grande indexação ao CDI, nesse momento de taxa de juros alta e deflação em alguns meses. Ele preserva rendimento, né? Rendimentos crescentes no último ano e um grande volume, um grande porte desse fundo também são dados positivos. Do lado negativo, o dividend yield estava em um patamar menor do que outros fundos de papel, ou seja, enquanto os outros aproveitaram a inflação em alta, ele ficou um pouco para trás, mas agora ele está se recuperando. E a maior parte dos instrumentos de dívida são de escritórios e shoppings, que passaram por um maior nível de dificuldade, principalmente aí durante a pandemia. E, eventualmente pode ter problemas futuros aí, por questões até de inadimplência, né? A gente tem que ver como é que anda a saúde desses devedores como um todo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.